Esta sessão conferência será gravada agora. e solicitar à comissão do plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 24 dias do mês de agosto do ano de 2021, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa Geral dos Santos. Reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria para a hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 9295/2020, retirado de pauta. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 4371/2020, trata-se de denúncia, aprovado o acórdão 057. Relator, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 14.711/2012 e TC 13.624/2019, ambos retirados de pauta. Relator, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 8240/2021, retirado de pauta. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação. Conselheira Rosa. De acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Conselheiro Sérgio. De acordo, senhor presidente. Aprovada a ata. Fica facultada a palavra agora às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e doutora Estela, representando aqui o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, vamos entrar na ordem do dia com a palavra a conselheira Rosa. Perdão, presidente, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que repetisse, porque no momento... Estou passando a palavra para começar a relatoria, começando pela Vossa Excelência. Obrigada, presidente, e desculpe. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público. Senhor presidente, nós tínhamos um processo pautado, o processo de número TC 10178 de 2021. E quando fomos fazer a última revisão, observamos que o processo não é de nossa relatoria. Nós estamos com o acórdão pronto, e infelizmente só conseguimos perceber isso hoje, e aí, em virtude disso, estamos retirando o processo de pauta e fazendo encaminhar ao relator competente. Ok, conselheira Rosa. Então, o processo que seria da relatoria da senhora a partir de hoje está sendo transferido e encaminhado para o conselheiro Anselmo, para a relatoria CD. Continua com a palavra, conselheiro. Presidente, dessa forma, nossa pauta se esgota. Nós só tínhamos este processo. Obrigada. Okay. Pela ordem, conselheira Maria Cleide.
Presidente, eu não tenho processos pautados para hoje. Ok. Eu recebi a informação que o conselheiro Anselmo não vai poder participar da sessão hoje, então só para informar todos presentes. Então, pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu também não tenho processo pautado para essa sessão. Muito obrigado. Ok. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutor Estela, representando o Ministério Público. Presidente, eu tenho uma prestação de contas, a de número 5365/2009. Se trata de uma prestação de contas de governo referente ao exercício 2008 do município de Carneiros. Possui como responsável o senhor Geraldo Novaes Agra Filho. A documentação foi encaminhada no dia 30 de abril de 2009, por meio do ofício GP 129/2009. Inicialmente, os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON de número 079/2010, concluindo-se que, sob o aspecto técnico-contábil, aquela prestação de contas não reuniria condições mínimas de análise, muito menos de parecer prévio favorável. Os autos foram encaminhados ao gabinete do então conselheiro Cícero Amélio, que proferiu no dia 26 de abril de 2011 a decisão simples de número 183, solicitando ao gestor, senhor Geraldo Novaes Agra Filho, a apresentação dos documentos ausentes no prazo de 15 dias, quanto aos achados de auditoria apontados em sua análise, conforme elencados abaixo, quais sejam a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008, a Lei Orçamentária Anual, também daquele ano, e cópia das leis e decretos dos créditos adicionais abertos no exercício devidamente assinalados. O gestor, no dia 23 de maio de 2011, compareceu aos autos por meio do ofício de número 35/2011, encaminhando os documentos solicitados. Em seguida, os autos foram devolvidos à DEFAFON para análise dos documentos requeridos, tendo aquela diretoria apontado uma pequena divergência em um dos decretos abertos, referente a valor suplementado e valor anulado, e concluiu que as contas de governo só estariam em condições de receber o parecer prévio favorável após a devida correção ou substituição dos mesmos. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que veio a se manifestar por meio do despacho de número 176/2019, da 4ª Procuradoria de Contas, da lavra do Dr. Enio Andrade Pimenta, no sentido de que teria sido proferida deliberação plenária no dia 13 de março de 2012, no sentido de que o Ministério Público Especial que atua nesta Corte estaria dispensado de se manifestar obrigatoriamente nos processos relativos às prestações de contas anteriores ao exercício financeiro de 2010. Este é o relatório, senhor presidente. Doutor Estela. Como foi relatado pelo conselheiro Rodrigo, não houve manifestação do Ministério Público de Contas nos autos em razão da deliberação do Pleno, considerada a data, o exercício financeiro a que se referem às contas. Ok. Conselheiro Rodrigo. Presidente, fizemos primeiro uma análise das documentações, do encaminhamento dos documentos exigidos pela Resolução Normativa número 002/2003. Verificamos que o gestor deixou de encaminhar o PPA para o exercício 2006 e 2008,
deixou de encaminhar também a relação dos bens móveis e imóveis, assim como a relação dos processos licitatórios. Em seguida, passamos à análise dos instrumentos de planejamento e de programação. Verificamos que a LDO foi encaminhada por meio da Lei Municipal número 267/2007. Constatamos também que a LOA foi veiculada por meio da Lei Municipal de número 273/2007, a qual estimou as receitas e fixou as despesas, respectivamente, em R$ 10.151.000. Consignamos também que a referida lei autorizou, em seu artigo 3º, a abertura de créditos suplementares até o limite de 100% da receita prevista para aquele ano. Em seguida, passamos à análise da alteração do orçamento. Verificamos que houve abertura de créditos suplementares por meio de decretos do Poder Executivo no montante de R$ 6.678.000, valor este que corresponde a cerca de 65,78% da receita estimada na LOA, abaixo, portanto, do patamar de 100% fixado em seu artigo 3º. Analisamos, em seguida, os balanços orçamentários, financeiros e patrimonial. E com relação ao balanço orçamentário, constatamos que durante o exercício financeiro, o município arrecadou receitas na ordem de R$ 10.105.000, ou seja, R$ 46.023 a menor do que havia sido estimado para o período, o que revela uma baixa, tecnicamente, do ponto de vista contábil, uma insuficiência de arrecadação. O demonstrativo aponta ainda que as receitas tributárias representaram cerca de 0,38% do total das receitas municipais, e apresentamos um quadro que demonstra que havia sido orçado inicialmente a título de IPTU a quantia muito pequena de R$ 10.000, e o município arrecadou muito menos ainda, R$ 1.857. A título de imposto de renda retido na fonte, houve uma previsão de R$ 30.000 e uma arrecadação total de R$ 12.919. A título de ISS, uma previsão orçamentária de R$ 25.000 e uma arrecadação de R$ 23.636. A título de ITBI, por exemplo, houve uma previsão de R$ 12.400 e a municipalidade arrecadou R$ 375. E, por fim, a título de taxas, uma previsão inicial de R$ 14.000 e uma arrecadação efetiva de R$ 174, totalizando uma arrecadação tributária, ou seja, receitas próprias municipais, no valor de R$ 38.964. A análise aponta ainda ter ocorrido um resultado deficitário na execução orçamentária, no valor de R$ 98.562. O balanço financeiro demonstra que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 807.000 e as despesas extra-orçamentárias de R$ 842.000, que o saldo de caixa do exercício de 2007 foi de R$ 278.000 e que foram transferidos para o ano subsequente um montante de R$ 144.000. Com relação ao demonstrativo de variação patrimonial, percebemos que houve um superávit patrimonial de R$ 737.000, decorrente principalmente da aquisição de bens imóveis. Com relação ao demonstrativo da dívida fundada, houve um endividamento do município
houve uma diminuição do endividamento do município de R$ 533 mil para R$ 262 mil, o que corresponde a uma diminuição de aproximadamente 49,16%. E, por fim, a dívida flutuante no final do exercício atingiu um montante de 3.402, representado por consignações e depósitos. Em seguida, passamos à análise dos limites constitucionais e com relação à manutenção e desenvolvimento do ensino, constatamos que o município de Carneiros aplicou o correspondente a 25,24%, o que em números totais dá R$ 1.179.000. Consignamos também que nós consideramos, para efeito de cálculo, um montante de 555 mil, que foi escriturado na rubrica correspondente à manutenção da Secretaria de Educação, por entendermos que são despesas realizadas com atividade meio necessárias ao exercício da atividade fim, ou seja, ao funcionamento do sistema de ensino, conforme preconiza o inciso 5º do artigo 70 da Lei 9394/96. Em seguida, passamos à análise do Fundeb. Verificamos que houve o pagamento de profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública municipal em percentual que corresponde a 62,45%, cumprindo assim o que preconiza o inciso 12 do artigo 60 da DCT, combinado com o artigo 22 da Lei Federal 11.494/2012. Também houve o cumprimento do percentual mínimo de 95% dos recursos do Fundeb no respectivo exercício financeiro. Haja visto que a municipalidade aplicou um total de 99,26%, cumprindo assim o que dispõe o caput do artigo 21, combinado com o parágrafo 2º da Lei 11.494. Em seguida, passamos à análise das despesas com ações e serviços de saúde. Constatamos também que, nesse ponto, a municipalidade atingiu o percentual de 18,17% em saúde, cumprindo o que preconiza a Constituição Federal. Salientamos que, para efeito de cálculo, nós consideramos o valor de R$ 961 mil, que veio a ser escriturado como manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, por entendermos que são despesas realizadas com ações de apoio administrativo indispensáveis ao exercício da atividade fim. Em seguida, passamos à análise do 10º da Câmara Municipal e a verificação dos limites preconizados no artigo 29A da Constituição Federal. Constatamos que, nesse caso, o município aplicou um total de R$ 342 mil, R$ 134, valor este que se encontra acima do que houvera sido fixado na LOA, que fixou o valor de R$ 342 mil, e também bem acima do limite máximo preconizado no artigo 29A da Constituição Federal, que era de R$ 317 mil. Neste caso, também aplicamos a razoabilidade, entendemos que não é razoável determinar a citação do gestor para apresentar defesa quanto a esses pontos. Haja vista que a citação inicial não contemplava esses achados, né? E a razão pela qual
aplicamos a razoabilidade. Com relação ao limite de despesa com pessoal, nós verificamos, só completando, não é razoável determinar a citação para apresentar defesa 13 anos depois dos fatos. Em seguida, passamos à análise dos limites de despesa com pessoal. Verificamos que o município, que o Poder Executivo realizou um total de despesa com pessoal no valor de R$ 4.719.000, que corresponde a 46,55% da receita corrente líquida, cumprindo, portanto, a exigência estabelecida no artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por fim, o nosso último ponto de controle foi referente a restos a pagar no final de mandato, e nós constatamos, com base nas informações contidas nos autos, o cumprimento da regra estabelecida no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação ao último ano de mandato, o município de Carneiros não deixou saldo de restos a pagar para o exercício de 2009. Então, por conta de tudo que foi exposto nos autos, nós estamos trazendo voto no sentido de emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor Geraldo Novaes Agra Filho, quando do seu julgamento seja pela aprovação com ressalvas, amparado no artigo 31, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, e ainda nos artigos 1º, inciso 1 e 4º, artigo 34, 94, combinados da Lei Estadual 5.604/94. Votando também por remeter cópia do voto deste relator com parecer prévio ao gestor epigrafado por meio postal, com aviso de recebimento. Remeter, após o trânsito em julgado, a cópia do parecer prévio à Câmara Municipal de Carneiros e ao Ministério Público Estadual. Solicitar à Câmara de Vereadores que recomende ao atual prefeito que não cometa as irregularidades ou ilegalidades apontadas nos itens que mencionei. Solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Egrégia Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício 2008, conforme determina o artigo 160 do Regimento Interno. Oficiar ao Ministério Público Estadual acerca do inteiro teor desta decisão, especialmente quanto às irregularidades apontadas nos itens 59 e 79/80 deste voto, publicar a presente decisão e, por fim, retornar os autos ao gabinete, como estou votando, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. O relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, considerando que a gestão atingiu todos os coeficientes, os principais pontos de controle que esta Corte vem adotando, como educação, limite de saúde, pessoal, e esse trabalho muito bem elaborado e considerando até o espaço de tempo do julgamento, que foi amplamente discutido e mostrado pelo conselheiro relator, doutor Rodrigo, eu acompanho o relator, senhor presidente. Ok. Então, aprovado, conselheiro Rodrigo. Continua com a palavra.
Presidente, sem mais processo para o dia de hoje. Então, pela ordem, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, não tenho processo a relatar. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, tem um processo pautado para hoje, o processo de número 11.036 de 2017. Porém, eu verifiquei que eu pautei equivocadamente, errei na pauta, porque trata-se de um embargo de declaração. E embargo de declaração, a previsão normativa é que a competência é da Câmara, no caso da primeira Câmara. Então, peço desculpas pelo equívoco e retiro de pauta, senhor presidente. E só teria esse processo mesmo para hoje. Então, não tendo mais processo a serem relatados, é facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e doutora Estela, representando aqui o Ministério Público. Senhor presidente, Conselheira Rosa, com a palavra. eu fui contactada há pouco pelo conselheiro Anselmo e, em virtude de um compromisso médico, ele não pôde comparecer à sessão e também acredito que será impossibilitado de chegar a tempo para a sessão de Câmara. Então, como ele nos solicitou a presidir a sessão, estou comunicando aos conselheiros que fazem parte da Câmara para que nós nos reunamos daqui a uns 10, 15 minutos, se é possível. Conselheiro. Conselheiro, quem é da Câmara, Rosa? É o Alberto? Conselheiro Rodrigo, conselheiro Anselmo e conselheiro Alberto. À disposição, conselheira Rosa. Também à disposição. Pronto, conselheiro. Rosa, Okay. também já estou aqui pelo Ministério. Conselheiro, doutor N, quer falar alguma coisa? Não, é porque eu acompanho o final da... Ah, tá. Não, é porque está aberto o microfone. Tá bom. Só para avisar que eu já estou também disponível para a sessão. Ok. Não tendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando para terça-feira, depois do feriado, porque nós estamos no feriado na próxima terça-feira e nós estamos também acompanhando hoje, está saindo um ato, acompanhando o Tribunal de Justiça, imprensando a segunda-feira e fazendo uma compensação de 1 hora a mais no dia seguinte, do dia 20, pouco para frente, para que a gente possa ter melhor resultado, que eu acho que funciona melhor dessa forma. Então, só para informar a todos, e uma boa semana, tudo de bom, muita saúde, muita paz para todos. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia.